Sabe, tem um livro na Bíblia que, se a gente for honesto, soa menos como um profeta antigo e mais como um filósofo meio, sei lá, existencialista. É um livro que já chega declarando que tudo é fumaça. Esse é o Eclesiastes. E olha, a mensagem dele é talvez uma das mais incompreendidas de todas. Bora descobrir o porquê. E o livro não enrola, não. Ele já começa logo de cara com um soco no estômago. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Uma frase assim, né? Já dá pra sentir que o tom vai ser enigmático, bem desafiador. A primeira impressão que dá, né, é de um baita estranhamento. Soa cético, quase niilista mesmo. Parece uma peça fora do lugar ali no meio dos outros livros sagrados, sabe? Como se ele estivesse ali questionando a própria ideia de que existe um propósito maior em tudo. Então, aí é que está o grande mistério que a gente vai tentar desvendar aqui. Como é que um pensamento que parece tão para baixo, tão pessimista, foi parar dentro das escrituras sagradas? Afinal, qual é a real, qual é o verdadeiro papel do Eclesiastes? Beleza, para começar essa nossa investigação, vamos pela primeira pista. Quem é o autor? Porque, né, para entender a mensagem, a gente precisa primeiro entender quem é o mensageiro. Olha só, o próprio nome do livro já entrega uma pista. Eclesiastes vem lá do grego eklésia, que por sua vez é a tradução de uma palavra em hebraico, Kohelet. E o pulo do gato está aqui. Kohelet não é um nome tipo João ou Maria, é um título. Quer dizer algo como aquele que reúne uma assembleia, ou, para simplificar, o pregador. Ou seja, a gente está falando de uma função, de um papel, e não de uma pessoa específica. Bom, a tradição sempre ligou esse Kohelet, esse pregador, ao rei Salomão, né? Só que o texto mesmo é bem sutil. Ele se apresenta como filho de Davi, rei em Jerusalém, o que, claro, aponta direto para Salomão. Mas ele nunca diz o nome. A maioria dos estudiosos hoje acredita que, na verdade, foi um sábio que usou a persona do Salomão, que era o suprassumo da sabedoria, para dar mais autoridade e mais peso para sua investigação sobre a vida. E tem mais. A própria linguagem do livro ajuda a gente a colocar ele numa linha do tempo. As palavras, a gramática, tudo isso é de uma época depois do exílio na Babilônia. E para completar, acharam pedacinhos do livro lá nos manuscritos do Mar Morto, o que nos dá uma data limite. Então, isso tudo coloca o Eclesiastes numa janela de tempo bem específica, em algum momento ali entre 400 e 200 a.C. Certo, então a gente já conhece o nosso investigador. Agora vamos para a pista principal, aquela que é a chave para desvendar esse mistério todo. É uma única palavra. Uma palavra que parece definir o livro inteiro, mas que, olha, quase todo mundo entende do jeito errado. Essa palavra é vaidade. Quando a gente ouve isso, o que vem à cabeça? Futilidade, algo sem valor, sem sentido, né? Mas será que era isso mesmo que o autor queria dizer? Será que essa era a intenção original? E aqui está a chave que abre o livro inteiro. A palavra original em hebraico, que foi traduzida como vaidade, é rebel. E rebel, gente, não significa inutilidade. O significado literal é vapor, fumaça. Pensa assim, sabe o sopro da sua respiração num dia frio? Você vê, é real, mas tenta pegar. Não dá, né? Ele simplesmente se dissipa no ar. Isso, isso é uma mudança gigantesca de perspectiva. O autor não está dizendo que a vida é sem sentido. Ele está dizendo que a vida é como fumaça. Ela é real, claro que é, mas é passageira, é imprevisível e, o mais importante, está fora do nosso controle. Entender isso muda completamente o jogo. Ok, com essa nova lente, com essa compreensão do que é Hegel, vamos ver agora como o nosso pregador, o Kohelet, usa essa ideia para botar à prova as crenças mais famosas da sua época. Naquela época, a ideia que dominava era a tal da teologia da retribuição. Era uma fórmula bem simples, quase matemática. Se você é bom, justo, Deus te recompensa com sucesso. Se você é mau, bom, você sofre as consequências. Uma relação bem direta de causa e efeito, sem tirar nem pôr. E a gente vê esse choque de ideias de forma muito clara. De um lado, você tem o livro de Provérbios, que é o garoto propaganda da sabedoria tradicional, um caminho reto, bonitinho, ensolarado para os justos, e do outro, Eclesiastes. O Coelete olha para o mundo real, para a vida como ela é, toda tortuosa, e fala: peraí, eu tô vendo gente boa se dando mal e gente má se dando bem, essa conta não fecha.
E aqui tem um ponto que é crucial para entender o Kohelet. A análise dele se limita ao que ele chama de debaixo do sol. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está falando do mundo que a gente pode ver, tocar, observar, da vida como ela é, na prática. Ele baseia tudo no que ele vê e não no que ele gostaria que fosse verdade. E o que ele vê? Um mundo onde a justiça nem sempre vence. Um mundo de Hebel, de fumaça. Bom, então, depois de investigar quem era o autor, de decifrar a palavra-chave e analisar as evidências, qual é o veredito final? E é aqui que a história dá uma virada daquelas totalmente surpreendente. Pensa comigo, depois de chegar à conclusão de que tudo é vapor, que a vida é passageira, incontrolável, a gente esperaria o quê? Uma conclusão cheia de desespero, de angústia, certo? Só que não é nada disso que acontece. O Kohelet nos leva para uma conclusão radicalmente diferente. No fim das contas, ele deixa duas grandes lições. A primeira é: se a vida é como fumaça, se o futuro é uma incógnita, então a única coisa que a gente realmente tem é o agora, o presente. Então o conselho é: aproveite os presentes simples do dia a dia. A comida, o trabalho, as pessoas que estão por perto. Essa é a sua porção na vida. E a segunda lição é: tema a Deus, que no fundo quer dizer reconheça com humildade que existe uma ordem no universo que vai muito além do que a gente consegue entender, algo que está acima do sol. Então, veja bem, Eclesiastes não é um livro pessimista, ele é um livro profundamente realista. O propósito dele é justamente criar um equilíbrio, equilibrar o otimismo da fé, que nos diz que o mundo é justo, com o realismo pé no chão da observação, que mostra que na prática o mundo muitas vezes não é. Ele nos ensina, no fim das contas, a viver com sabedoria no meio dessa tensão. E no final, a grande pergunta que fica no ar é: será que Eclesiastes é mesmo a obra de um cético? Ou será que ele é, na verdade, o guia mais honesto e prático que existe para encontrar sentido e alegria, não apesar da vida ser passageira, mas justamente por causa disso? A resposta, quem sabe, está na maneira como cada um de nós escolhe viver a sua vida debaixo do sol.